Eu acho até que tem a ver com aquela questão do simulado, sabe? Eu acho que o Hamlet era meio filósofo. Ninguém sabe se ele está mentindo ou se ele está dizendo a verdade, né? Eu estou dizendo a verdade. Isso é um ensaio sobre a verdade, mas é a verdade. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um destino feroz? Ou pegar em armas contra um mar de angústias e combatendo e dar-lhe fim? Morrer, dormir. Só isso. Os sonos que hão de vir no sono da morte. Os sonos que hão de vir no sono da morte. Quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá a desventura a uma vida tão longa. Ele quer morrer. Ele fala do sono, da morte como uma mesma coisa, um cansaço. É o primeiro existencialista, eu acho. Eu estou dizendo que eu sou o primeiro existencialista desse lugar. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, a prepotência do mando, as pontadas do amor humilhado? Ofélia está ali, orando. As delongas da lei, o desdém do orgulhoso e o achincalhe que o mérito paciente recebe dos inúteis. A gente sabe que a gente é bom em muita coisa, mas sempre tem um canalha, patife, mau caráter que está num lugar que a gente poderia ocupar e a gente sabe que a gente ia fazer aquilo bem. O mérito parece uma prostituta às vezes. Prostituta. Depois ele vai falar para a Ofélia que ela é uma prostituta. Vai para um convento. Você é bonita? Dizem que sim. Você é honesta? Sabe muito bem que sim. Então você não deveria deixar que essas duas coisas convivessem, porque a sua beleza vai estragar a sua honestidade. Ele vai dizer isso para ela daqui a pouco, que ela está ali orando. Ela também é cristã. Por isso que Hamlet não se mata. Quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, suando e gemendo numa vida servil, senão porque o medo de alguma coisa após a morte? País desconhecido de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, nos confunde à vontade e nos faz preferir os males que já temos a correr para outros que desconhecemos. Morrer, dormir, talvez sonhar. E aí está o obstáculo. Os sonos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. Pois é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Hamlet tinha uma coisa com a Ofélia. Ele amava ela, né? Mas eu acho que ele achava a Ofélia um tanto quanto vulgar para questões existenciais, pesadas. E ela respondia assim. Sim, ela olhava e dizia assim, ela ria. Ela pensava na técnica, né? E tem ali um homem do lado dela, angustiadíssimo, vivendo uma crise existencial incrível. E ele diz esse monólogo sabendo que o tio dele e o Polônio estão ali, escutando tudo que ele está dizendo. E eu não sei se ele sabe ou não, se sim ou se não, ser ou não ser. É simples. Eis a questão. É tão crucial o que ele escreveu que em todas as vidas você consegue buscar esses questionamentos, aqueles pontos, né? Que é onde que eu consigo apertar minha engrenagem para conseguir seguir em frente. Como que eu consigo me achar meu ponto que está me incomodando, aquilo que não me incomoda? O que está me movendo, né? Por que é a razão de tudo isso? Eu acho que é nesse momento que a gente começa a perceber que todas as vidas elas estão intercaladas e que se você souber perguntar, se você levantar a questão hoje em dia, tem muita resposta. As pessoas têm muito o que falar sobre esse assunto. Não é de longe uma questão morta.
né? Por que a gente está aqui, o porquê que, né? Antigamente era muito assim, romântico, muito mais ou eu morro ou eu vivo, mas hoje em dia também as pessoas estão com depressão. A gente está numa cidade doente, e eu não digo isso com sentido pejorativo de doente, por que a gente está assim, sabe? E no fundo, o que resolve isso é o amor. Eu acho que em termos de sentimento, o amor, né? Eu acho que a humanidade, eu acho que não pode jamais existir nada mais importante do que o ser humano, né? E às vezes o mundo confunde isso, por questões econômicas, então às vezes valorizam outras coisas, mas não pode haver valor maior do que o da vida, do ser humano. Eu, pelo menos, o pessoal fica pensando, ser ou não ser, eis a questão, eu vou ou não vou, faço ou não faço. Eu já sou assim, penso, já ajo. Não sou de ficar pensando muito, porque quem pensa não faz. É 100% atitude. O que me define? Vida. A própria vida. Sim. Meu nome é Arthur Rimbaud. Você tem uma relação com o Shakespeare? Você estudou bastante? Então, a gente estudou junto no colegial. Você e ele? A gente tem uma relação assim de colega, de classe. Mas assim, depois da escola eu acho que encontrei ele umas 3 vezes, assim, sempre. E ele tá bem? Da última vez que eu vi, ele tava lá deitado na poça